Hoje eu queria que a gente conversasse sobre um assunto que eu estava pensando desde quando eu comecei a me interessar por esse assunto de ordem, organização, produtividade, essas coisas, né? Como que eu fui apresentado a esse tema, né? Como que eu tive contato com isso pela primeira vez e tudo mais. Separei alguns pontos aqui pra gente conversar, pra eu não esquecer. Anotei aqui no meu caderninho do mapa do Maroto, que é maravilhoso. O que eu queria conversar era sobre o excesso de controle, que muitas das vezes a gente acha que é uma organização, que acaba não aceitando a vontade de Deus. Se eu não me engano, é o padre Francisco Fausto, que faleceu recentemente, que ele fala no livro dele é, sobre. Se eu não me engano, no livro da preguiça, agora eu não vou lembrar. Que ele fala dos tipos de ordem, né? E das ordens que não são. Que não é virtude, né? E uma dessas ele fala desse tipo de ordem, que é uma ordem com excesso de controle, a ponto de que, se a vontade de Deus surpreende esse indivíduo que tem um excesso de controle, a vontade de Deus não pode acontecer, porque tem tudo controlado ali, tudo agendado, tudo completamente pautado, né? E ele explica um pouco sobre isso, né? Desse tipo de ordem que é um excesso de controle. E a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que viver desta maneira não é ordem. Não é ordem. Viver dessa maneira, em um excesso de controle tremendo, onde cada segundo do seu dia é cronometrado e completamente planejado para que você seja altamente produtivo da meia-noite às 11h59 do outro dia, isso não é ordem, né? Porque já falei aqui em outras oportunidades que o fim último da nossa vida é fazer com que a nossa vontade entre em conformidade com a vontade de Deus. Esse é o fim último da nossa vida, né? O ponto mais objetivo. E uma vontade de espirrar tremenda. E o objetivo de praticar a virtude da ordem é fazer com que a vontade de Deus aconteça. A gente deixa as coisas organizadas, a gente deixa as coisas ordenadas, a gente se organiza, a gente se planeja para que a vontade de Deus aconteça e não a nossa. E quando a gente vive um excesso de controle, onde tudo precisa ser do jeito que eu escrevi na minha agenda para que aconteça, isso não é ordem, né? Isso não é ordem. É... E é porque foi assim que me foi apresentado, né? Esse era o gancho, né? Quando eu tive contato pela primeira vez com organização, com planejamentos, etc., nem foi num contexto católico, né? Nem foi num contexto religioso, pensando em virtude. Foi simplesmente no meu ano de vestibular, onde, para a gente conseguir estudar todas as matérias do ensino médio em um ano de cursinho, a gente precisava ser altamente produtivo. E foi daí que eu tive contato com, com, com esse tema, né? E, e me foi apresentado dessa maneira: fazer muito em cada vez menos tempo, né? E aí, isso me marcou de uma certa forma, sabe? Isso me deixou marcas de uma produtividade que eu preciso planejar da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? E que todos os minutos do meu dia precisam estar agendados. Este minuto eu faço isso, né? E enfim, e foi assim que eu fui apresentado esse tema. E foi difícil me desvencilhar disso também, de uma certa forma, né? Porque eu percebia que a minha vida precisava, e olha que loucura, a minha vida precisava ser excessivamente controlada, organizada e agendada. E se eu não conseguir fazer isso, é porque eu não estou sendo produtivo e organizado o suficiente, né? E isso durou muito na minha cabeça, por muito tempo. Porque, no final das contas, é isso. Ter ordem não é organizar tudo, não é controlar tudo, né? Não é ter tudo excessivamente controlado e tudo engessado e enrijecido, né? Isso não é a virtude da ordem, né? E é muito importante a gente tirar esse elefante rosa da sala logo, porque quando as pessoas vão falar de organização, de produtividade,
ou quando a gente vai e fala sobre a virtude da ordem propriamente dita, as pessoas já aludem a isso, né? Eu conheço pessoas que, enfim, têm vidas corridas, mas que falam que não podem ser organizadas, não podem viver a ordem porque não tem tempo de sentar e anotar uma agenda e preencher uma agenda. E acham que por não estar fazendo isso não estão sendo ordenadas, né? Não estão vivendo a ordem. E, e voltando, é a gente entender isso, que viver a virtude da ordem não é para controlar tudo, é para a gente permitir que Deus haja plenamente na nossa vida. Quando a gente tem uma vida ordenada, da maneira como Deus a quer, a gente permite que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Porque Deus encontra a nossa vida em ordem e ali Ele consegue agir. Na desordem, Deus não consegue agir perfeitamente. É claro que Deus supera, a graça supera sempre a humanidade, mas quando a nossa vida está em ordem, Deus age mais facilmente. E aí não é só questão de agir. Quando nossa vida é ordenada, a gente consegue ouvir melhor a Deus, a gente consegue sentir melhor a sua presença, a gente consegue escutá-lo melhor, percebê-lo no nosso dia a dia, né? Então perceba, a ordem não é para controlar tudo. Muito pelo contrário, é para permitir com que Deus haja da maneira dele, né? E até anotei aqui, ó, a ordem não nos faz ter uma agenda engessada, mas permite que aquilo que Deus espera de nós nos alcance. Olha que maravilha isso, né? Quando a gente tem uma vida ordenada, aquilo que Deus quer para nós consegue achar um caminho para chegar até a gente, porque encontra um caminho facilitado. Olha que legal isso. Com a vida ordenada, aquilo que Deus, guarda isso, aquilo que Deus tem pra gente consegue achar um caminho fácil até nós, porque a vida está ordenada. Na desordem, na bagunça, aquilo que Deus quer para nós, a sua graça não consegue nos encontrar facilmente. Olha que legal essa perspectiva, né? E aí, pra gente finalizar, entender que a virtude está sempre no meio. A virtude da ordem não é nem a desordem, obviamente, né? Nem a desorganização total e não vou fazer nada. Viver a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, para que a vontade de Deus aconteça na minha vida, eu não vou organizar nada. Não é desorganização total e também não é excesso de organização, excesso de controle. A virtude está no meio, né? Você pode planejar, você pode agendar o seu dia, você pode se organizar, você pode fazer planos, ciente de que se algo que estava na sua agenda não aconteceu como você queria, é porque Deus assim o quis, e essa é a vontade de Deus, e aceitar esse beneplácito de Deus. Entende? Então, isso que é interessante, a gente perceber sobre a virtude da ordem, porque a gente começa a viver uma vida integrada, né? E alinhada com a vontade de Deus. Guarda isso. Uma vida integrada e alinhada. Guarda isso na sua cabeça. Que uma vida integrada nos permite viver todas as áreas da nossa vida unidas no mesmo propósito, com ordem, com propósito e com alinhamento à vontade de Deus. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam entender essa mensagem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.